né, o dia de hoje. Então vamos ver aqui no dia de hoje o que é que a gente pode chamar a atenção. Vamos começar hoje, domingo, né? Vamos começar uma semana. Vamos começar uma semana que a gente chama de Semana de Negados Ensinos Bíblicos, continuando, inclusive, a semana anterior. Agora só que são ensinos bíblicos, não é, que são negados. Né? A gente vai estar conversando sobre isso. Vamos ler aqui o texto que diz assim: além dos ensinos bíblicos contra a ganância, que a gente viu na semana passada. Então, hoje, pela teologia intolerante e prepotente, olha, aquela teologia, né, capitalista, né? Essa teologia ela é intolerante e prepotente, passar a ideia para a gente que ser cristão é ser intolerante e prepotente. Então veja, fortemente influenciado pelo judaísmo nessas duas características, o cristianismo tem desenvolvido uma teologia egocêntrica. Assim, tem negado continuamente uma série de ensinos bíblicos sobre a esse respeito, tá bom? Tolerância e boa convivência com os diferentes, fugindo de sua responsabilidade em ser luz e sal do mundo. Haja o que houver, custe o que custar. A gente vai, durante essa semana, a gente vai ver alguns ensinos que são negados. A Bíblia fala uma coisa e a gente fala outra, e essa teologia intolerante e prepotente, ela fala outra. A Bíblia diz uma coisa, mas ela fala outra. A gente vai ver algumas dessas durante essa semana, tá bom? Sobre o mês, né? Hoje é dia 31, né? Mas estamos aqui no último dia do mês de julho. Então, aqui, julho, a gente diz aqui, lembra o seguinte: este mês, julho, é o 7º mês do ano no calendário gregoriano, tendo duração de 31 dias. Julho deve ser o nome ao cônsul e ditador romano Júlio César, sendo este chamado quintilis, né? O mês de julho. Em latim, dado que era o 5º mês do calendário romano, que começava em março. Também recebeu esse nome por ser o mês em que César nasceu. Tá bom? Então, esse é o mês de julho e essa é uma informação geral sobre esse mês. Dia 31, então vamos ver aqui, 31 de julho. Então tá aqui, hoje é o dia da história, das histórias municipais, da República, do repúdio ao lobby empresarial no parlamento e da atenção à prática sexual humana e do orgasmo. Hoje é o dia dessas coisas, né? Eu queria chamar a atenção desse lobby empresarial. Isso é capitalismo, entendeu? As empresas com dinheiro, elas vão lá para dentro do parlamento para querer criar situações favoráveis a ela. Então ela compra deputado, ela inventa 1000 histórias para poder as leis favorecerem ela. Entendeu? Ela, a empresa, as empresas. Muitos deputados e senadores são financiados nas suas campanhas e durante, né, a legislação são deputados que são sustentados por essas empresas. Entendeu? São criminosas. Usam o dinheiro como os ricos fazem, né? Usam o dinheiro contra o povo. Contra o povo. Entendeu? Então é isso que hoje é o dia de se pensar em como acabar com isso, fechar isso. Não pode acontecer. Entendeu? Dia nacional hoje, Dia Nacional da Campanha do Quilo. É uma campanha antiga, né? Muito interessante, né? De ajudar, né? Apesar que não é ideal, tá? Não é ideal que o povo que o povo se cuide, porque descansa o Estado. O Estado tem que entender que a prioridade dele é cuidar do povo. Se o povo se cuida, ele cruza os braços e vai gastar o dinheiro com outras coisas. Ele precisa saber que é ele, o Estado, que tem a responsabilidade de cuidar das pessoas. É o Dia Sul-Americano do Espetáculo Circense, Dia Mundial da Mulher Africana e Dia Internacional da Amizade
entre os continentes. Aqui tem para fazer a vida melhor, né? Tem aqui algumas orientações. O que mais? Testemunho, né? Sobre o testemunho tem aqui: descubra, anote, rejeite defeitos que impedem ser melhor luz e sal. E no livro de Naum, né? no livro de Naum, um dos ensinos é: o profeta percebe que Judá se alegra não só com o que aconteceu com seu irmão Israel, se alegra, né? Com o que aconteceu com seu irmão Israel, ou seja, aquelas 10 tribos, mas com o que está para acontecer de mal com os ninivitas. Então estão também alegres porque veja o espírito do chamado povo de Deus, né? O espírito do chamado povo de Deus. Que coisa horrível, né? A alegria pelo mal que aconteceu com Israel, que é tudo da mesma família, né? E o espírito de alegria pelo que vai acontecer com os ninivitas. Isso não casa com o espírito de Deus, o amor de Deus para com essas pessoas, tá bom? Como castigo de Deus. Então eles estavam alegres, né? E Naum estava mencionando isso como sendo uma coisa negativa, e é negativo, né? Deus não se alegra com os que se alegram com o mal que acontece com as pessoas que Deus ama, entendeu? O que mais? Vamos ver aqui. Bom, aqui é o culto de hoje, né? Aqui nós estamos no culto de hoje, olha aqui. Já temos a curtida da Vandi Nascimento. Vandi, um abraço, tá bom? Um abraço grande, prazer em ter sempre visto você por aqui. Aqui tem um recado que diz assim: saiba os dois lados da guerra. Saiba os dois lados da guerra. E não só o que os anglo-saxões querem, né? Que saibamos através da mídia de sempre a serviço deles. O que as mídias estão aí, né? Porque essas informações que a mídia recebe, ela recebe de Washington, capital dos Estados Unidos. Aí eles pegam aquelas informações que interessam aos anglo-saxões. O que são os anglo-saxões? Anglos, né, o povo anglo é a Inglaterra. Saxões também são dois povos bárbaros que se reuniram e se tornaram ali na Inglaterra e também vieram, né, e se espalharam ali pelas 13 colônias, né, lá nos Estados Unidos. Então, eles nos informam, tudo bem, informam do jeito que eles querem, como gostam, como pensam, né? Mas é bom ouvir também o outro lado, para a gente ter uma ideia, né? A gente fazer um meio termo aí, porque só ouvir um lado, isso não é imprensa livre. Veja aqui agora o que é que o Facebook fala diante desse recado que eu dei aqui. Esse link, o link que está aí, né? É de uma publisher que o Facebook acredita. O Facebook acredita estar parcial ou integralmente sob o controle editorial do governo russo. Então, não serve. Quer dizer, ouvir o outro lado, porque o outro lado pensa diferente ou vê diferente as coisas, não serve. Tem que ser do jeito que nós estamos dizendo para vocês. Depois fala de liberdade. Entendeu o que é que se chama liberdade dentro dessa democracia que a gente tem? A liberdade é ouvir quem interessa a os mesmos. Entendeu? Então tá aí. Mas é bom ouvir os dois lados, tá bom? Conhecer o que é que os dois lados pensam, para a gente não pensar bobagem, tá bom? Aqui tá sobre o Psical, desculpe, sobre o PS CAPES, né? É uma reportagem sobre o PS CAPES, Casa de Apoio Solidário, aqui em Teixeira. Aqui tem um vídeo sobre tribulação, passaremos pelas aflições apocalípticas. Então, estamos conversando sobre isso nesse vídeo. Jesus, o dia da crucificação, também é um vídeo sobre aquele dia da crucificação. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre deveria nos incomodar na proximidade, perto da gente, tá bom? Outro momento do culto de ontem está aqui, quando a gente fala sobre o verdadeiro culto a Deus. Não o blá 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 dominical, mas o verdadeiro culto a Deus, o que é que é? Decisões que se tomam. A gente conversa sobre isso aí.
O outro momento do culto de ontem, notícias do cristianismo, né? E ontem a gente chamou aqui, ó, governos acham que queremos mais gasolina do que educação e saúde. É o que eles entendem, né? Então, foi diminuídos os impostos sobre a gasolina, impostos que iriam direcionar para a educação e para a saúde de graça para a gente, entendeu? Qualidade. A gente prefere, eles entendem que a gente prefere gasolina do que isso. Ó, a mentalidade, O que é que pensam sobre nós? Por que é coisa do cristianismo? Porque a gente fica calado. Se a gente fica calado, é porque a gente concorda. Tá bom? Aqui tem, olha, o outro momento do culto de ontem. Cristianismo, por que Deus permite tanto crime no cristianismo? Por que Deus permite? A gente conversou sobre isso ontem. Aqui está o culto completo de ontem, tá? O culto completo lá no YouTube e aqui o culto completo aqui no Facebook. No Facebook ele não está mais disponível para o público, tá? Não está mais disponível. Mas ontem, quando nós deixamos disponível, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola e por Juliana Correia. Essa querida também, essas três maravilhas, esses três anjos curtiram o culto de ontem. Tá bom? Que mais?